amados e amadas, hoje Jesus ele está falando o quê? Ele está falando sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não as põem em prática. Muitas vezes, talvez as pessoas achem que viver com a Bíblia debaixo do braço, para lá e para cá, para lá e para cá, isso seja suficiente, mas não é. Ficar também falando o nome de Deus, ai meu Deus, é meu Deus, na verdade é só da boca para fora, não é do coração. Por isso que um dos mandamentos é não ponha o nome de Deus em vão. A gente só deve falar em Deus quando realmente vem do coração. Aqueles dois homens que hoje nós comemoramos São Pedro e São Paulo. Quando Cristo morre, eles ouviram. Veja, Pedro viu e ouviu e deu a vida por Jesus. Paulo não conheceu Jesus. Não importa, Paulo não viu Jesus. A única vez que Paulo viu Jesus é quando ele estava em Damasco, perseguiu os cristãos. Aí Jesus aparece a ele e Jesus disse: Saulo, por que me persegue? Então Saulo fica assim perplexo. Veja bem, Jesus já estava na sua glória. Saulo estava perseguindo quem? Jesus? Não, Jesus já estava na glória. Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Então é naquele dia que ele teve uma experiência com Cristo. E a partir daquele dia ele se entregou de uma forma que ele também deu a vida. Então esses dois personagens de hoje, Pedro e Paulo, são os dois pilares da igreja, mas vamos dizer, mais forte, mais reconhecido. Veja, o domingo é o dia do Senhor. E incrível que pareça, essa comemoração que caiu no dia de hoje, ela vai ser comemorada, sabe quando? Domingo. O respeito e a consideração dessas duas pessoas é tão grande que ela é considerada, ela é lembrada no dia do Senhor. Pedro e Paulo. Quem era Pedro? Pedro era um analfabeto, ignorante, bruto, e que Jesus escolheu para ser um dos seus seguidores, e hoje a igreja considera o primeiro Papa. Quem era Paulo? É um homem que não conheceu Jesus, não teve com Jesus pessoalmente, mas ele era um homem que, como se dizia antigamente, era um homem letrado, ou seja, sabia ler e escrever. E ele vinha de uma escola, vamos dizer, um curso bíblico da época dele. Ele foi ensinado por um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores professores da época. Então Paulo, ele era puro conhecimento. Paulo, vamos dizer, Paulo era um teólogo. E Pedro? Não. Pedro era analfabeto, mas ele tinha o que? O coração. E Jesus disse assim a você. Então nós temos dois homens, um estudado e outro analfabeto. Mas Jesus escolheu o que? Os dois. Um tinha a sua função e o outro tinha a dele. Por isso que os nossos papas hoje é assim. Cada papa dá algo de si. Tem uns que dizem que aquele papa era mais pastoral, aquele papa era mais teólogo. O Bento XVI, ele é considerado um papa mais teólogo. E diz que ele era muito mais exigente. Aí tinha gente que dizia assim: eu não gostava muito do Bento XVI, porque ele era muito duro.
gostava de quem? De João Paulo II, porque João Paulo II era aquele povão, ele era mais pastoral. O povo amava João Paulo II. Só que Deus escolhe cada um tipo de pessoa. Deus escolhe os dons. E cada um dá o que tem. E que Deus disse: é você. É você? Acabou. Agora a gente tem que se entregar. A gente tem que ouvir e botar em prática. Porque esses 2 homens de hoje, eles ouviram e puseram em prática. E deram a sua vida. Paulo foi decapitado em Roma, provavelmente no ano de 64 a 68, ou seja, 30 anos depois da morte de Jesus, Paulo morre. E Pedro, também 30 anos depois da morte de Jesus, Pedro morre crucificado. Só que Pedro não permitiu que a sua crucificação fosse feita igual a Jesus. Assim. Então o que é que Pedro pede aos seus algozes? Que inverta a cruz e ponha ele de cabeça para baixo. Porque para ele seria uma desonra estar crucificado igual a Jesus, porque ele não merecia. E ele morreu, ele ouviu, pôs em prática e deu a sua própria vida. Então esses 2 pilares da Igreja Católica hoje é lembrado, e domingo será realmente o dia onde é feita uma festa, não o dia de hoje. Só que o Evangelho de hoje até que não falou nada de Paulo, nem de Pedro, mas domingo vai falar. Então que cada um de nós sejamos Pedro e Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,